alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Se liga que a gente vai para mais um aulão brabo a respeito de região nordestina. Se caso você não saiba, é isso mesmo, a gente está fazendo uma playlist inteira para a prova da ESA, justamente aqui no YouTube. Vou botar a playlist aqui no card para que você possa ver e ver todas as aulas e acompanhar para o seu papiro, para a sua prova, para te tornar sargento do Exército Brasileiro. Então já aproveita essa moral que eu tô te dando e dá o like já no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e se tu é inscrito, confere se assinou lá o sininho, se apertou lá o sininho para receber o máximo das nossas notificações. Meu Deus, eu falo isso tudo muito rápido, tô até já cansado sem ar, toca a vinheta. Volta aqui para mim, se liga, Quer ter acesso a todo esse quadro? Muito fácil. Acesse esse primeiro link aqui na descrição para que você veja todo esse quadro completinho para você, tudo bonitinho, justamente nesse intuito de tentar te ajudar ao máximo. Eu vou colocar todo esse quadro bonitinho para você fazer as anotações no caderno. Não vou perder muito mais tempo. Se liga para a aula de hoje, justamente região nordestina, tá? Muitos tópicos eu vou ter que falar sobre essa região, todos os aspectos no geral de construção dessa região, porém, entretanto, todavia, eu não posso deixar de falar de nenhuma forma sobre a divisão regional. O que se trata de divisão regional? Quando eu falo de dividir regionalmente um espaço, um local, é eu colocar sobre características em comum. Como assim? Por exemplo, eu sou professor. Vamos supor que eu coloque pessoas de acordo com a estatura dentro da sala. Então eu divido e falo, ali tá a galera mais alta, ali tá a galera mais baixa, tá ali a galera que gosta de conversar, tá aqui a galera que gosta de estudar mais. Ou seja, eu passar a fazer uma divisão a respeito de características em comum. A gente tem pelo menos 4 grandes pessoas ou órgãos que dividiram regionalmente esse Brasil. Então eu tô falando eu falei 4, mas na verdade são 3, tá? 3 grandes divisões. Claro que eu posso regionalizar o Brasil? Posso, mas quem sou eu na fila do pão? A gente vai falar desses 3 que são os principais, as principais regionalizações do Brasil, justamente colocado nos livros do edital. A gente pode começar justamente pela divisão do IBGE. Isso mesmo, o IBGE, um órgão governamental, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma divisão oficial. Quer dizer o quê? É a partir dessa divisão aqui que o governo brasileiro toma essa divisão para praticar as suas políticas públicas em cada uma dessas 5 macro-regiões. Sim, porque o IBGE ele divide em macro-regiões, que são essas 5, em meso-regiões, que são em torno de 60 e poucas meso-regiões, e micro-regiões, que aí vai para mais de 1000. Por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 100 e pouquinho. No Rio de Janeiro, por exemplo, são 6 ou 7 meso-regiões, ou seja, a gente tem a macro-região que é o Sudeste e no Rio de Janeiro a gente tem 6, 7 meso-regiões e cada meso-região tem micro-regiões. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a micro-região dos lagos, ou seja, essa micro-região dos lagos pertence a uma meso-região que é das baixadas litorâneas, que pertence a uma macro-região que é o Sudeste. Então tem uma macro que tem mesos, que tem micro-regiões, uma dentro da outra. Essa é a divisão do IBGE em macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas macro-regiões a gente viu lá na primeira aula. Eu posso colocar o card para você aqui, para que você possa analisar cada uma dessas macro-regiões. Claro que em todo o curso a gente viu muitas coisas dessas regiões, como os relevos, como a vegetação, o clima, assim como características também demográficas e industriais de cada uma das regiões. Claro que nessa aula a gente vai dar o foco na região nordestina de fato.
Também tem as divisões geoeconômicas, que são as divisões em 3 grandes ciclos, 3 grandes regiões, que são as regiões geoeconômicas da Amazônia, a região geoeconômica nordestina e a região geoeconômica do centro-sul brasileiro, tá? Essa regionalização, ela vai ser feita por um cara chamado Pedro Pinchas Geiger, no qual ela não segue os limites estaduais. Enquanto a do IBGE segue os limites do estado, então todo o padrão dela seguindo os limites do estado, já a região geoeconômica não. Pelo menos eu posso ter um estado que está em 2 regiões diferentes, como o caso do Mato Grosso, como o caso de Minas Gerais, como o caso do Maranhão. Em algumas versões, até o Tocantins também tem essa divisão em 2 regiões. Ou seja, eu tenho estados que estão em mais de uma região nessa divisão geoeconômica de Pedro Pinchas Geiger. O quanto o IBGE analisou fatores naturais, como relevo, clima, analisou fatores, por exemplo, como hidrografia, além de aspectos econômicos, culturais, sociais, para identificar todas essas 5 macro-regiões. O Pedro Pinchas Geiger, ele analisou apenas o aspecto econômico. Pronto. Para ele bastava apenas analisar o aspecto econômico, justamente porque ele faz a divisão dessa região amazônica como espaço de tentativa de entrada, como uma grande floresta ainda a ser explorada por tentativas de mineração, tentativas de hidrelétricas, projetos militares dentro da região. Porém, a região nordestina, do ladinho, é uma região de altos e baixos, viveu o seu ápice no período colonial e seu esvaziamento no período minerador, e depois volta a aumentar no chamado milagre nordestino, além também do Centro-Sul, que é o grande centro econômico. O centro econômico do Sudeste, onde eu tenho as bolsas de valores, onde estão as sedes das grandes empresas, assim como o celeiro na parte da soja, pegando Mato Grosso e o sul do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, além também do Sul, com as suas características econômicas e indústrias tradicionais. Ou seja, ele analisa apenas pelo aspecto econômico e não segue os limites estaduais. Já a divisão dos chamados 4 Brasis é a divisão do nosso querido Milton Santos. A do Milton Santos, ela volta a seguir, sim, os padrões, os limites estaduais, e ele analisa não a economia, não aspectos naturais, culturais e tal, mas ele analisa os aspectos da terceira revolução industrial, background de internet, analisa também as características de portos, de ferrovias, setores de telecomunicações, transportes. Tudo isso daqui é analisado pelo setor dos 4 Brasis, ou seja, basicamente ele coloca 4 regiões no qual o Sul e o Sudeste basicamente se concentram na chamada região concentrada, onde tem os melhores meios de telecomunicações, portos, rodovias, estradas no geral, enquanto as outras regiões vão apresentar suas particularidades. Só quero corrigir aqui que o Tocantins está mais para dentro do Centro-Oeste nessa divisão regional, justamente do nosso querido Milton Santos. Claramente aqui para vocês, tranquilo? Não vou falar muito, eu acho que isso daqui já está muito bem definido para vocês e nada mais vale do que eu colocar justamente essa imagem para vocês aí na tela. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim, se liga. Já que a gente entendeu tudo a respeito das divisões regionais, cabe aqui ao diálogo da gente entender a região nordestina de fato. Quando eu aprendo sobre a região nordestina, basicamente eu aprendo as características de como ela foi construída culturalmente, construída economicamente e como cada uma das suas sub-regiões são construídas a cada dia justamente nesse momento. Primeiramente, eu quero que vocês entendam as políticas nordestinas, o início desse processo. A gente pode dividir esse Nordeste em apoio e domínio de elites sertanejas. Sim, eu posso dividir em pelo menos 3 grandes
cunhados de elites sertanejas que dominavam uma grande área. Por exemplo, aqui em marronzinho eu coloquei justamente a elite da Bahia, que era uma elite política, onde ficava a sede política no período colonial, justamente no Brasil, e essa elite agarinhou muitas influências, conseguiu atrair muitas influências justamente a partir da sua perspectiva, da sua análise, nada mais, nada menos, a partir da influência política, gerando influência em toda a Bahia, na zona da Mata da Bahia, além também até Sergipe, tá? Já quando eu analiso um pouco mais acima, pegando Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, eu tenho uma outra elite sertaneja, ou é a elite açucareira. É a elite que ganhou muito dinheiro durante o período colonial e depois viu seu esvaziamento, mas manteve o controle político da região. Principalmente os chamados coronelismos continuaram se mantendo durante muito tempo, justamente nesse período que pega toda essa região, que pega o período, a região açucareira de fato do Brasil. Além do mais, eu também tenho elites se desenvolvendo entre Ceará e Piauí, mas não através do açúcar, mas principalmente através de lógicas extrativistas e da pecuária. Por exemplo, o Piauí, de todas as capitais litorâneas, é a única que não está no litoral, não está próximo da água. Está mais no interior, Teresina, justamente por caracterizar-se uma capital que foi montada a partir da lógica da pecuária, que se desenvolvia no entorno dos rios, principalmente do Rio Parnaíba. Aqui, essa ideia que eu quero analisar com vocês é a característica de elites sertanejas dominando o grande área. Se a gente analisar o interior disso, ele é vazio, pois se trata de um sertão nordestino de difícil ocupação populacional. Então a manifestação mais clara desses coronéis eram em parte do sertão, mas mais voltadas ao oceano, mais voltadas à zona da mata. E professor, e para a região do Maranhão? Maranhão faz parte do estado nordestino, bonitinho, mas ele não está dentro dessa elite. Sim, Maranhão era mais visto como um trampolim para a Amazônia, ou seja, ele era visto como um espaço de ocupação mais amazônica de fato, dentro desse sentido. Então aqui eu tenho esses domínios sertanejos muito bem construídos durante o período colonial. Porém, entretanto, todavia, a partir de meados do século XX, novas políticas começam a surgir para o Nordeste. Muitas dessas políticas serão abraçadas por essas elites sertanejas. A gente pode dizer que essas políticas buscavam desenvolver economicamente o Nordeste, porque o Nordeste sempre foi visto como uma região problema, por assim dizer, uma região com os menores índices de IDH, umas regiões justamente depois que começam os censos brasileiros, justamente consegue verificar o atraso nordestino em diversos aspectos econômicos se comparado ao Sudeste. Então, nesse momento, ainda no período de Vargas, é criado um banco para o desenvolvimento do Nordeste, chamado de Banco do Nordeste do Brasil, o chamado BNB, em 1953. E também a criação do Grupo de Trabalho e Desenvolvimento do Nordeste durante o período de JK. Por quê? Foi criado um banco para desenvolver a região. Show! Para emprestar dinheiro. Mas emprestar dinheiro para quê? Para quem? Para desenvolver o quê? Nesse momento, é realizado um grupo de estudos para saber quais eram as melhores regiões para se colocar uma indústria, para se abrir uma rodovia, para se construir barragens, para se construir açudes, ou seja, basicamente, era um grupo de estudiosos para estabelecer essa relação, principalmente de investimentos industriais. Isso daqui tem que ser de uma forma clara para vocês, que o GTDN ele tinha o intuito de promover cada vez mais intensamente o desenvolvimento industrial na região, principalmente promover a reforma agrária em toda essa área litorânea, que é chamada justamente Zona da Mata, além de modernizar a agropecuária do interior nordestino e também do Agreste, ou seja, era trazer modernidade, trazer a reforma agrária, desenvolver nos setores industriais, desenvolver a região nordestina.
Porém, esse GTDN, ele estava ainda sob forte influência dessas elites sertanejas. Então, o GTDN realiza um relatório, faz um relatório, falando que precisa de chancela federal para subordinar, não eles estarem subordinados às elites sertanejas, mas de um órgão federal para subordinar essas elites sertanejas. Foi nesse momento que o GTDN pede a criação de uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste apenas 3 anos após a sua criação, que é a chamada SUDENE, criada em 1960. A SUDENE teria a responsabilidade de atuar em 9 estados nordestinos, os 9 estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais também. Então a atuação da SUDENE não ficava restrita apenas à área justamente do Nordeste, mas também atuava em áreas do sertão nordestino, no polígono das Cercas, ao norte de Minas Gerais, que é do Sudeste. Além do mais, com a lógica de subordinar as oligarquias nordestinas, a lógica justamente da SUDENE, essa SUDENE começa a criar grandes projetos de desenvolvimento do Nordeste. Em 98, ela também passa a abranger o Vale do Jequitinhonha e também o norte do Espírito Santo, as suas áreas de atuação. Além do mais, a SUDENE, pelo Banco do Nordeste do Brasil, cria um fundo, ou seja, dentro do banco é criado um fundo para desenvolvimento industrial do Nordeste. Ou seja, eu preciso de mais investimentos ainda só voltado ao setor industrial, já que esse banco ele desenvolvia várias frentes, eu precisava de uma frente só para o setor industrial, que é para a atração de indústrias nacionais e transnacionais, principalmente de baixa e média tecnologia, como o caso de indústrias alimentícias como a Nestlé, o caso de indústrias de calçados, indústrias de roupas, como o caso da GS Lever, a Alcoa também. Ou seja, basicamente eu tenho uma lógica de desenvolvimento industrial causado pelo fundo de financiamento mesmo ao setor industrial do Nordeste, o chamado FINOR, criado em 1974. Além do mais, investir no maior polo industrial do Nordeste, conhecido como Polo de Camaçari, o polo de petróleo automobilístico, também nos setores de plástico, indústrias de químicas principalmente. O polo de Camaçari, o maior polo industrial do Nordeste, seria desenvolvido. Porém, o setor intermediário industrial, assunto que a gente comentou em industrialização, eu posso colocar aqui para vocês no card, o setor industrial ainda teria defasagem nos setores de bens intermediários. Siderúrgicas, metalúrgicas ainda não seriam viáveis em construção ao Nordeste, porque isso está muito alocado aonde foi construído. E aonde foi construído inicialmente os grandes aportes foram no Sudeste. Então ainda há uma dependência do Nordeste importar barras de ferro, importar chapas de ferro para poder produzir os produtos de bens de consumos duráveis justamente no Nordeste. Então esse milagre nordestino ele teve agentes que atuou em diversas áreas dentro das sub-regiões nordestinas. Posso colocar aí uma imagem na bibliografia dessas sub-regiões colocadas aqui para vocês. Isso daqui que eu coloquei bonitinho aqui. Volta aqui para mim. Essas sub-regiões, basicamente, a gente pode dividir em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão Nordestino e Meio Norte.